Bom. Última coisa que eu quero falar, porque isso me atinge pessoalmente, foi o que o deputado David levantou sobre o Comitê Olímpico do Brasil. Pergunta ótima. Eu fui trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil a convite do Dr. Carlos Arthur Nussmann. Outro dia disseram que eu era o principal assessor do Nussmann. Nunca fui. Fui ocupar a vaga de diretor da área de educação, que é materializada pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Na sequência aqui, eu passo a palavra ao deputado David Miranda. Tem 5 minutos pelo tempo de, como é autor do requerimento. Obrigado, presidente. Primeiramente, obrigado, general, por estar aqui, a mesa inteira. A gente fez esse requerimento convite, né? Primeiro convocatório, mas depois de convite, para tratar essa relação exatamente do que aconteceu, o caso recente, que eu acho que já foi debatido um pouco aqui, mas só para pontuar sobre a avaliação do militar, né? Preso com 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Isso é uma questão muito grave para a soberania nacional, principalmente a forma que repercutiu. Foi um caso que não tinha acontecido antes na história brasileira. Isso mancha a nossa farda, né? Mancha a nossa nação, principalmente nesse momento. Eu queria saber se há uma avaliação da defesa do GSI, né, em relação a isso, por que isso aconteceu, se tem uma investigação em curso, quais os critérios que foi responsável pela escala dos militares, e principalmente o militar que estava ali com o porte dessas drogas. Se o presidente Jair Bolsonaro exerce algum poder nessa escolha, se ele faz a escolha ou se é o general que faz essa escolha. Qual era a função desse militar na comitiva presidencial e quais são os procedimentos de checagem, principalmente para que isso não ocorra no futuro e nós tenhamos que passar essa vergonha internacionalmente, né, no âmbito principalmente da nossa farda, que é o que leva aí no nosso peito a nossa nação. Os militares em questão já responderam a algum processo penal, administrativo? Se sim, ele já foi condenado por algum crime, em algum caso afirmativo? Peço para que o senhor especifique. Quais são os planos do voo do presidente foi definido e por que Servilha foi escolha como escala da viagem? Acho que isso é uma questão muito importante, se esse foi o ponto onde foi feita a apreensão, para a gente poder ter uma noção se houve um plano pré-definido sobre isso. Há registros semelhantes nas Forças Armadas e missões presidenciais envolvendo tráfico internacional de entorpecentes? Existe protocolo ou políticas de prevenção e combate ao tráfico de drogas domésticas e internacional dentro das Forças Armadas, GSI? E outras perguntas, já que ainda me tem um pouco de tempo. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e irmão do presidente dessa comissão, fez ataques contra o senhor nas redes sociais após a prisão do militar com 39 quilos de cocaína no avião presidencial. O general Luiz Eduardo Rocha saiu em sua defesa e falou que ele é pau-mandado do Olavo. Queria que o senhor pudesse comentar esse tipo de relação que existe, me desculpa, né, presidente, entre os filhos do presidente e a posição que a presidência tem hoje em dia, a forma que eles são incisivos e entram dentro das próprias políticas que vem acontecendo dentro dos ministérios e com os próprios generais. Em recente entrevista no jornal Valor, o senhor teria manifestado seu apoio a Abraham, ministro da ala olavista do Bolsonaro. O senhor disse: admito todas as ideologias, mas não podemos ter 100 professores e 90 fazendo doutrinação. Eu queria que o senhor pudesse me explicar um pouco mais sobre o que significa essa doutrinação que o senhor fala que a gente tem nas faculdades. E a última, só para poder
fechar aqui, nessa mesma entrevista no Valor, o senhor falou que acontecem absurdos nas universidades. E muitas delas sequer é possível fazer uma discussão sobre o que acontece. Eu me pergunto se os absurdos que o senhor se refere, dentre esses absurdos, a apreensão de 39 quilos de cocaína, esse tipo de absurdo que acontece nos aviões presidenciais, são esses absurdos que o senhor fala que acontece dentro das faculdades federais do país, que vocês falam que existe balbúrdia, são esses tipos de absurdos. E, para concluir, só, presidente... Mais um minuto para concluir, deputado. O senhor recebia um salário de 59 mil no Comitê do Brasil, na Coab, quando foi contratado para ser diretor de Comunicação e Educação do Instituto Olímpico. Quando questionado por jornalistas sobre o fato de maior parte desse valor ser pago por recursos públicos, um valor acima do teto constitucional, o senhor afirmou: fui contratado por uma empresa privada porque tinha obrigação de saber de onde vinha o dinheiro. Eu acho que o senhor, sendo das Forças Armadas, eu acho que a gente, mesmo sabendo que é uma construção privada, a gente tem que ter uma certa noção se esse vem de meios públicos, né? Dada essa declaração expressada uma preocupante compromisso com o dinheiro público e com as suas próprias responsabilidades com o ocupante cargo de direção, eu pergunto: o senhor se arrepende dessa declaração que o senhor deu? Só isso, muito obrigado. Perfeito. Relembro que a matéria, todo parlamentar tem assegurado o seu uso, de maneira respeitosa, terá direito ao seu uso completo de tempo de liderança ou tempo de requerente, seja lá o tempo que lhe for devido. Mas eu relembro aqui aos convidados que eles estão restritos a responder as perguntas referentes ao tema dessa audiência, que se trata da prisão do sargento em Sevilha. Deputada Perpétua, pela ordem. Não é costume nesta casa nós ficar monitorando as falas dos parlamentares. Nós temos aqui um ministro dos mais importantes. Ele pode até não responder uma situação ou outra, mas cada parlamentar vai querer a oportunidade de aproveitá-lo aqui, de perguntar, inclusive sobre a área da segurança presidencial, independente dele responder ou não. Então, acho que não vale a pena ficar insistindo: olha, o assunto é esse, não dá, ninguém faz isso nessa casa. Presidente. Obrigada. Presidente, pela ordem. Não é essa, não. Na verdade, é um apelo que foi trazido aqui pelo deputado Cajado. É regimental que os convidados respondam às perguntas referentes ao tema. Então o presidente não está falando nada demais. Ele só está relembrando para que, senão, daqui a pouco vai ser uma audiência aqui. A gente vai trazer aqui o governo inteiro para discutir tudo e vai haver aqui deputados que não vão fazer uso da fala. Pela ordem, presidente. David Miranda aqui. Desculpa. Deputado David? Presidente, em sessões passadas aqui, o senhor próprio utilizou do microfone da presidência dessa comissão, dizendo que outros ministros que foram convocados em outras comissões haviam respondido perguntas pertinentes a essa comissão. Então, eu peço que a Vossa Senhoria não cometa o equívoco de fazer isso, de falar que ministros responderam outras questões em outras comissões e aqui só queria fazer com que o ministro aqui se atenha a só um assunto quando ele está aqui, provavelmente podendo responder todas as questões dos parlamentares. Muito obrigado. Perfeito, deputado David. Eu estou sendo respeitoso e deixando as autoridades aqui presentes confortáveis para responder aquilo que for referente ao tema. Eles são livres para responder as perguntas que eles entenderem pertinentes. Presidente. Deputado, sem mais Presidente, delongas, por favor. pela ordem. Eu não quero abrir aqui para o debate, porque senão a gente vai ficar aqui questão de ordem, pela ordem. Eu peço a compreensão, deputado Coronel Crisóstomo, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, que daqui a pouco o pessoal da esquerda vai tentar falar. Os parlamentares têm que entender, presidente, que nós temos que focar o tema. Senão vamos... senhores, a importância é o que está em plenário lá. Perfeito, deputado. Bom, eu quero agradecer aos digníssimos parlamentares que dirigiram as perguntas. Estou surpreendido por serem 5 minutos, porque pela quantidade de perguntas e pelos assuntos que abordaram, eu teria que resolver todos os problemas do Brasil em 5 minutos, não dá, né? Mas vamos tentar, pelo menos, responder alguma coisa do que for perguntar. Eu vou me ater ao motivo da audiência exatamente por isso. Meu tempo aqui não dá para resolver os problemas que colocaram. Bom, uma das coisas que eu queria comentar imediatamente, porque houve uma deturpação por parte da imprensa, eu em nenhum momento disse que o fato em si tinha sido um azar do sargento.
eu disse o seguinte, foi falta de sorte, eu não gosto do termo azar, foi falta de sorte que o fato de extrema gravidade tenha ocorrido exatamente no dia em que se iniciava uma reunião internacional importante, que era o G20, e que isto ia ocupar boa parte do espaço da imprensa e dos comentários que poderiam estar voltados para uma reunião muito mais importante do que o fato que é totalmente fora da curva. Mais um detalhe, há 80 anos o GSI provê segurança de presidente da República, o GSI com diversos nomes, os mais variados nomes, 80 anos. Nós jamais tivemos um incidente com o presidente da República. Então, qualquer acusação de incompetência ao GSI não me atinge. Atinge uma série de ministros que ocuparam o GSI e que jamais aconteceu um incidente com o presidente da República. O único incidente mais grave que aconteceu foi com o presidente Sarney, uma machadada que deram no ônibus dele no Rio de Janeiro. Sem que ele fosse atingido, ele nem estava dentro do ônibus. Então, eu estou defendendo aqui todos os meus anteriores ocupantes desse cargo, que se tivesse alguma coisa acontecido, eu até aceitaria a acusação. Mas sem nada que possa ter essa acusação, a acusação é infundada e não faz o menor sentido. A outra coisa que eu disse para uma jornalista, é que eu teria que ter bola de cristal para adivinhar que aquela aeronave da Força Aérea Brasileira estava transportando cocaína. Disse isso não porque quisesse me isentar, porque aquela aeronave não era objeto de revista do GSI. O GSI é responsável por revistas detalhadas dos aviões que vão ser utilizados pelo presidente, pelo vice-presidente da República. Está em decreto isso, também não dá para discutir. Então, esses são os dois primeiros esclarecimentos que eu queria fazer com relação ao que o presidente falou, que foi pena que o sargento não tenha sido preso na Indonésia. É óbvio que isso não é uma declaração amparada em qualquer coisa jurídica, é uma declaração de desabafo pela vergonha, que isso já foi caracterizado aqui por mim e pelos dois companheiros, que nós passamos. Agora, vergonha nós estamos acostumados a passar, hein? Porque, olha, 20 anos que nós estamos passando vergonha. Então, essa vergonha a gente sente, sim, muito, mas o país está acostumado. Bom, o sargento da aeronáutica não tinha qualquer antecedente. Ao contrário, era um militar exemplar. Quanto às outras perguntas que fizeram sobre o nível de vida deles, isso aí o inquérito vai responder. Já houve especulações da imprensa que ele tem um nível de vida de acordo com o salário que recebe. E nenhum dos senhores aqui iria invejar o salário, não tem nenhuma justificativa para o que ele fez, mas se ele vive de acordo com o salário que recebe, ele vive muito modestamente. Papel do GSI e da Força Aérea Brasileira nas viagens presidenciais. Nós trabalhamos em total e estreita cooperação. Até porque as missões são perfeitamente definidas, nós temos formação semelhante, a maior parte dos componentes do GSI são militares, e nós primamos por um zelo muito grande pelo presidente e pelo vice-presidente da República, e por todos aqueles que utilizam aeronaves da Força Aérea Brasileira. Isso depois os dois brigadeiros que estão aqui vão tratar com mais detalhes. Quanto a Sevilha, Sevilha é uma questão de apoio aéreo, de apoio de reabastecimento da aeronave. Então, não é uma escolha premeditada, não é uma escolha. Isso é um plano de voo que é feito com antecedência e Sevilha foi escolhida como uma das cidades de abastecimento. Tanto não é nada planejado, importante que seja em Sevilha, que em 2 horas, depois que se soube do acontecido, se passou o abastecimento para Lisboa e foi ali que o avião pousou para seguir para o Japão. Não há ainda nenhuma constatação de que a droga permaneceria em Sevilha ou seguiria para o Japão. Não temos essa informação. A deputada Érica Cocai assinalou que o GSI assiste diretamente o presidente da República. Sim, assiste nos assuntos que o presidente necessita de informações de inteligência e nós somos responsáveis pela segurança do presidente e do vice-presidente da República. Quanto à política de drogas no Brasil, que foi tocada rapidamente pelo brigadeiro Batista, realmente isto aí está dentro de um contexto
extremamente perigoso para o país. Aqueles dados que o brigadeiro colocou são extremamente lamentáveis. E nós sabemos que isso foi uma leniência dos governos anteriores deixar que as nossas organizações criminosas chegaram onde chegaram. Então, é muito lamentável que isto tenha acontecido no país e nós estamos seriamente contaminados por organizações criminosas a ponto de transformar o problema de segurança pública num problema de segurança nacional. Isso aí não tem nada a ver com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Recebeu essa herança triste de outros governos. Quanto ao Estado Democrático de Direito, também o brigadeiro Batista já disse aqui, o sargento terá direito a todas as condições de qualquer suspeito de ter realizado um crime extremamente grave, que para nós foi extremamente desagradável a notícia. Ele, na verdade, conseguiu burlar um esquema de segurança que é bastante rígido. Nós não temos dúvida disso, a prova é a raridade de um acontecimento desse tipo, e a própria nota da Força Aérea Brasileira, do CONSAER, do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, registra que estão sendo estudados os procedimentos para que eles sejam endurecidos, para que eles sejam devidamente reformulados naquele aspecto que pode ter permitido essa situação. Por enquanto, não temos notícia de participação de mais ninguém, e isso será apurado pelo inquérito policial militar, depois vai para uma auditoria militar, provavelmente isso vai terminar no Superior Tribunal Militar. Vergonha, eu já falei, que nós já passamos há muito tempo, essa foi apenas mais uma. A deputada Perpétua falou sobre os comentários sobre o que disse um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, e sobre os comentários que foram feitos pelo senhor Olavo de Carvalho. Eu desconheci os comentários. Os comentários do Carlos, eu sei perfeitamente, porque já tive convívio com ele. Ele é extremamente traumatizado pelo atentado que buscou modificar a situação política do Brasil, atentado à faca que o presidente sofreu. Naquela situação, ele estava sob cuidados da Polícia Federal. Não estou, de maneira nenhuma, colocando qualquer tipo de responsabilidade na Polícia Federal. É uma polícia que melhorou muito e visivelmente nas últimas décadas. Tem hoje um equipamento de alta qualidade, é extremamente eficiente. O que acontece muitas vezes com uma autoridade como o presidente Bolsonaro e numa campanha a presidente da República? Ele desrespeita as regras que foram traçadas por quem está fazendo sua segurança. Isso aí é normal, é natural. E aqueles que fazem a segurança não podem impedir que o candidato, como hoje, por exemplo, nós vivemos isso quase em todas as viagens do presidente. Ele acaba fazendo coisas que, para a segurança, são arriscadas, né? Tem alguns deputados aqui que já acompanharam o presidente em viagem. O próprio comboio, a gente está indo para o aeroporto, na viagem foi Criciúma, não? Quem me ajuda aí? Quem lembra a viagem que ele saltou de 200 e 200 metros para ir para a galera? Presidente, eu queria levantar a questão do tempo somente, senão prejudica os outros parlamentares. Eu vou pedir que o general seja sucinto para concluir. Bom, então, para concluir o seguinte, e o senhor Olavo de Carvalho, se eu encontrar na rua, não sei quem é. Então, eu não vou dedicar ao senhor Olavo de Carvalho, meu tempo é precioso. Eu não dedico ao senhor Olavo de Carvalho parte do meu tempo, nunca dediquei. Então, vou continuar não dedicando. E não me atinge em nada. Eu não vou ficar gastando tempo de responder a cada bobagem que falam, eu não vou ficar respondendo. Então, isso não passa nem na minha cabeça. Eu não estou aqui para ficar discutindo, muita coisa para fazer e não tenho tempo de ficar discutindo bobagem, né? Bom. Última coisa que eu quero falar, porque isso me atinge pessoalmente, foi o que o deputado David levantou sobre o Comitê Olímpico do Brasil. Pergunta ótima. Eu fui trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil a convite do Dr. Carlos Arthur Nussmann. Outro dia disseram que eu era o principal assessor do Nussmann. Nunca fui. Fui ocupar a vaga de diretor da área de educação que é materializada pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Comecei ganhando cerca de R$30 mil e o Comitê Olímpico Brasileiro é ligado a um sindicato que eu nunca me preocupei,
não dou importância para sindicato, nunca me preocupei qual era o sindicato. Eu sei que eu recebi aumento pelo acordo feito pelo sindicato com aqueles que eram ligados a esse sindicato. Nos 3 últimos meses no Comitê Olímpico do Brasil, levantaram lá o meu contra-cheque, chegou a 50 e poucos mil reais. Tá? Eu nunca pedi aumento no COB, eu recebi o que o COB me pagava, é uma entidade privada. Então, outra coisa, o dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil sai do valor apostado na Caixa Econômica Federal nos seus diversos concursos. Este valor, há uma discussão que até hoje não chegaram à conclusão se isto é dinheiro público ou não. Por quê? Porque o dinheiro que é destinado não só ao COB, ao Comitê Paralímpico e à Confederação Brasileira de Clubes, esse dinheiro é 2% do que o apostador receberia. Então, esse dinheiro jamais iria para o Tesouro Nacional. Então, até hoje, há uma séria discussão no próprio TCU se isso é dinheiro público. Só que eu ganhava honestamente, trabalhava muito no COB. Formamos mais de 1.000 gestores esportivos, formamos mais de 300 treinadores. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar para o meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha, né? Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. General, muito obrigado. Olha, eu peço assim, eu até fui mais flexível com o general, porque ele não usou grande parte dos 20 minutos ele mencionou no início, mas direito regimental. Eu espero assim, que os convidados consigam ser mais concisos e, inclusive, assim, faço aqui uma observação, se porventura o general Heleno já tiver respondido uma das questões e os nossos 2 convidados quiserem, né, economizar na resposta, nós agradecemos. Então, com a palavra... tenho direito à tréplica, porque eu fui mencionado diretamente pelo general. Presidente, não. Deputado David. Deputado David. Regimental. O general me mencionou e eu tenho direito a 1 minuto, porque eu fui mencionado. Deputado David, antes de passar a palavra ao próximo convidado, deputado David, nós consultamos aqui o regimento. Houve uma menção a Vossa Excelência pelo fato de o senhor ter feito a pergunta. O artigo 74 do regimento, inciso 7º, diz que a tréplica ou o direito de resposta é dado quando há acusação pessoal. E, no caso, não houve uma acusação pessoal. Então, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, já que não houve apenas uma citação ao nome de Vossa Excelência, e se fosse assim, nós teríamos que dar muito direito de resposta. Então, assim, com todo respeito, a questão de ordem, mas a gente indefere aqui o pedido o direito de resposta, já que não houve nenhuma acusação pessoal. Agradeço. Com a palavra,